É uma alegria estar aqui, no nosso segundo encontro. Hoje a gente vai trabalhar um tema, que já está anunciado, migração espiritual, mas nós vamos abordar aspectos que não são tão comuns, na nossa reflexão espírita, mas que eu acredito que, entrando aí no novo período do movimento espírita, eles serão muito mais comuns. Eu quero, na verdade, partilhar com vocês as descobertas que eu fiz ao relembrar, ao reler, uma experiência muito específica, muito peculiar do Eurípides Barçanufo. Para quem não conhece o Eurípides, tem um documentário fantástico aí na internet, Eurípides, Educador e Médium. Tem o livro do Grupo Marcos, Meu Amigo Eurípides, que conta a vida extraordinária desse jovem. Hoje eu vou falar especificamente de uma experiência que ele teve, que está ligada ao nosso tema central, que é migração espiritual. Como ocorreu, como se deu essa experiência? Era uma quinta-feira, possivelmente pela manhã. O Eurípides, todos os dias, de 9 às 11 da manhã, ele psicografava o receituário mediúnico e também psicografava à tarde. Pela manhã, ele psicografava o receituário das pessoas de Sacramento. À tarde, as correspondências que chegavam de todo lugar do Brasil e do exterior para ele. E quando ele começa a psicografia do dia, aparece o guia espiritual dele, que é Vicente de Paulo, ou São Vicente de Paulo, ou São Vicente. Enfim, esse espírito maravilhoso. Inclusive tem um filme antigo, mas vale a pena assistir, que conta a vida de Vicente de Paulo. Chama Vicente de Paulo, Assim, na verdade eu vi com ele com outro nome, com um nome francês, mas tem um com um nome brasileiro, que se você vai encontrar botando São Vicente, o capelão das galeras, Galeras aí são as embarcações da época, um dos tipos de embarcação da época, que as pessoas eram punidas e eles iam remar, a punição era trabalhar remando, trabalho escravo, digamos assim. Bem, vamos voltar para o caso. Eurípides está lá em Sacramento, 1918, cidade pequena, está na farmácia Esperança e Caridade, faz sua prece, se concentra e vai começar a psicografia. Chega a São Vicente e diz o seguinte: você vai agora comigo fazer uma excursão espiritual, Vamos dar uma volta, vou lhe levar em algum lugar no mundo espiritual. Ele não diz onde. Avisa para Dona Amália. Dona Amália era a secretária amiga de Eurípides, que trabalhava junto com ele. E ele diga para ela que a gente vai fazer uma excursão e para que ela anote. Isso seja bem interessante, quer dizer, Vicente de Paulo quer que essa experiência seja registrada, obviamente para servir para a nossa educação. Eurípides era, acima de tudo, um educador no sentido espiritual do termo. Ensinava também as matérias no colégio, mas a questão central do Eurípides é a educação do espírito. E aí a gente vai falar um pouco hoje sobre essa viagem que o Eurípides fez, ainda encarnado. É um desdobramento, é uma experiência fora do corpo, que nós podemos aprender e viver também, não é privilégio do Eurípides. Algumas coisas são do Eurípides, no sentido de que são espíritos da categoria dele. Mas experiência fora do corpo todos nós podemos ter. Na verdade, todos nós já temos, Temos que ter consciência delas. Vamos lá. E aí Eurípides começa narrando o que acontece a partir desse momento em que ele sai do corpo. Ele fala que Vicente de Paulo leva ele por uma estrada luminosa. E eles caminham muito nessa estrada luminosa. Ele diz que ao longe ele avista uma grande árvore, se aproxima e aí é o primeiro impacto, do dia, digamos assim. Ele vê uma árvore tão bonita que ele diz para Dona Amália que ele não tem como descrever a beleza da árvore. E olha que coisa curiosa, é uma árvore que tem em suas folhas escrito, cada folha tem escrito uma palavra. Deus, amor, Jesus, justiça, tolerância, paz, renúncia, devotamento, trabalho, compreensão.
E ele diz que vai fazer uma comparação para que a gente possa entender o esplendor dessa árvore. Ele diz assim: Dona Amália, imagine que ela é toda feita de ouro lavrado, né? Toda de ouro, aquele ouro, né, trabalhado, e reflete de uma maneira muito intensa o sol. E ele diz: é de uma beleza é um esplendor tão grande que eu não tenho que comparar apenas assim. E aí a gente vai agora mergulhar, preparem-se. Primeiro, né? O que é que significa essa árvore? Uma árvore no plano espiritual, né? Eurípides está caminhando, ele está indo para um lugar que a gente ainda não sabe onde é, ele também ainda não sabe, e ele para observar uma árvore. O que é que significa isso? Nós estamos falando de dois espíritos muito evoluídos, Eurípides, extremamente evoluído, e Vicente de Paulo, que passa o guia espiritual dele, aí a gente imagina o que é evolução. E ele leva Eurípides para essa árvore, né? Uma árvore no caminho. Eu confesso que eu tinha já lido essa história já muitas vezes durante muitos anos. Dezenas de vezes. E eu lia e isso passava, interessante. Só que, né, preparando o nosso material, eu digo, chegou a hora de pesquisar isso. O que significa essa árvore no caminho, né, da experiência espiritual do Eurípides? Ele primeiro pergunta para a Dona Amália: Dona Amália, o que é que a senhora acha que essa árvore significa? Ela diz o seguinte: para mim, ela significa o cristianismo puro. Mas observe a resposta do Eurípides: a sua interpretação está boa, mas convenceremos a esse respeito quando fizermos um estudo mais detalhado. O que é que ele diz? É por aí, mas não é simplesmente isso. E aí, meus amigos e amigas, eu resolvi fazer uma pesquisa, né, para tentar entender o que é que seria, né, que símbolos são esses. Para mim, as descobertas foram surpreendentes. Aqui eu vou organizar para facilitar a vida de vocês, né? Porque na pesquisa as coisas não são tão objetivas e claras. E aí eu resolvi pesquisar o simbolismo da árvore em 3 grandes culturas, que são as culturas que a gente vai trabalhar no nosso curso, né? O Egito Antigo, né? O judaísmo, né? Que é um herdeiro do Egito Antigo, e o cristianismo, né, que em larga medida herda as tradições do judaísmo, né, por opção do próprio Cristo. E olha que interessante, eu descobri, né, lendo o A Caminho da Luz, que existem 2, né, chamados deuses centrais da cultura egípcia. O Emmanuel vai esclarecer, a gente vai estudar isso, que os egípcios, como pensam as pessoas distraídas, não eram politeístas, não acreditavam em vários deuses. Isso era o povão, desculpa a expressão. Os sacerdotes eram grandes sábios, sabia que existia Deus único, não é novidade. Então, o que seria Ísis e Osíris, né, chamados os 2 deuses mais famosos? O Emmanuel, o guia do Chico, esclarece. Palavras do Emmanuel: os mistérios de Ísis e Osíris não são mais do que símbolo de forças espirituais ligadas ao fenômeno da morte. Guarda isso aí que agora você vai tomar o choque. Como Ísis é representada nas pinturas egípcias? Como uma árvore. Acreditem. A árvore também simboliza Ísis, uma das 2 grandes forças espirituais da morte. E aí eu fui atrás, eu digo, será que isso é verdade? Encontrei duas gravuras legítimas de Ísis alimentando um ser desencarnado. Obviamente a gente está no âmbito dos símbolos, né? Não é uma árvore como a árvore que tem aí na sua casa, na minha, na sua rua. Não é isso. E quando Ísis está alimentando, ela não está dando arroz e feijão, né? Nem trigo, nem nada. Mas é interessante porque nas 2 gravuras legítimas que eu encontrei de Ísis, uma tem literalmente a árvore, uma pessoa simbolizando Ísis e ela dando alimento para um ser desencarnado.
Numa outra, que foi encontrada no túmulo de um faraó, tem o faraó desencarnado, de frente para uma árvore, né, respirando, sugando o ar, se alimentando. Nessas duas gravuras, o que fica claro, isso é consenso, é que Ísis, de alguma maneira, alimenta o desencarnado. Eurípides parou na árvore também para descansar, né, porque ele fala que a caminhada é muito longa. Então, esse é o símbolo da árvore, né, que Eurípides está olhando na compreensão dos egípcios antigos. Vamos adiante. No judaísmo, Moisés, que é uma das figuras centrais, Moisés foi o iniciado no Egito. E é interessante que a Cabala, que é a parte mais aprofundada, espiritualizada do judaísmo, tem como símbolo principal a árvore. Por quê? Porque no centro do Éden, né, que às vezes a gente chama de paraíso simbólico, o que é que Deus cria no centro? Uma árvore. A árvore da vida. Então, na cultura judaica, a árvore também é considerada algo central, algo ligado à vida. Quando os egípcios falam, quando Emmanuel fala que Ísis e Osíris são forças da morte, né, está falando para espíritas. E os egípcios eram espiritualizados mais do que nós. Então, quando fala morte para um espírita ou para um egípcio iniciado, está falando de vida verdadeira, tá certo? Então, Ísis e Osíris são as forças que regem a vida verdadeira. Né? Daí o nome árvore da vida, né? Porque para nós, a morte da carne, para quem viveu bem, é o caminho da verdadeira vida. Então, Ísis, né, simbolizada, e a árvore da vida, né, no simbolismo de Moisés, no simbolismo judaico. E aí eu dei um passo além, eu digo no cristianismo. Olha que coisa interessante. Como é que os cristãos simbolizam, entendem por árvore? O Cristo, no Evangelho, vai falar, né, da função protetora da árvore, uma dimensão da árvore. Né? Quando ele fala o grão de mostarda, né, por causa de sua fé, cria uma grande árvore que protege os pássaros, que faz descansar o viajor. E também a outra referência que tanto Jesus faz quanto João Batista é o seguinte: a árvore que não der bons frutos será cortada. Quer dizer, quais eram os frutos da árvore que Eurípides estava vendo? Amor, justiça, tolerância, trabalho, compreensão. E aí, eu digo, e na codificação? Será que temos alguma coisa? Temos. E olha que interessante, os dois espíritos que eu encontrei da codificação que falam de árvore simbolicamente são dois cristãos da época do Cristo. Coincidência ou não, me parece que não, né? Quais são os dois? Cáritas, uma jovem que morreu com 20 anos de idade, né? Condenada porque na época o cristianismo estava sendo perseguido, mais ou menos no século III. Descobriram que ela era cristã, a perseguiram e a mataram. E ela dá uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem a famosa prece de Cáritas, mas tem uma mensagem dela também falando do cristianismo. E é interessante que ela faz um jogo literário e ela escreve se expressando como se fosse a caridade escrevendo. E aí diz, né, a caridade dizendo, né? É uma peça literária, né, gente? A gente sabe que o Evangelho, enfim, a escrita profunda é sempre literatura, né? Não é ao pé da letra, pelo amor de Deus. Então ela diz o seguinte, né, como se fosse a caridade falando: se eu peço, também eu dou e dou muito. Convido-vos para o grande banquete e forneço a árvore onde todos vós saciareis. Né? Então a caridade, ela fornece uma árvore que sacia a todos, uma árvore. Eu achei ainda mais isso no capítulo 13. No capítulo 18 do Evangelho tem uma mensagem do Espírito chamado Simeão, que foi um cristão primitivo dos mais destacados. Né? Não vou entrar na história dele por conta da nossa linha de raciocínio. E o Simeão vai dizer que o cristianismo é uma árvore possante, né? Uma árvore que sempre dá bons frutos, uma árvore que quer cobrir e amparar toda a humanidade. Mensagem do capítulo 18, tá certo? Então, olha que interessante, a gente tem esse símbolo da árvore, né? Nessa nossa pequena explicação, a gente tem desde Ísis, né, a força espiritual que alimenta a alma,
alimenta o espírito, né, para ser desencarnado, a força que alimenta o espírito. A gente tem em Moisés a árvore no centro do paraíso, a árvore da vida, e a gente tem o Cristo falando de árvore, e tem na codificação espíritos ligados ao cristianismo primitivo falando do evangelho como árvore possante. Para concluir a pesquisa, aí eu fui ver na psicografia mais recente. E olha que coisa interessante. Se alguém puder pesquisar o cristianismo primitivo, esse simbolismo, ou puder indicar algum livro, eu agradeço, gente. Aqui é trabalho em conjunto. Mas olha o que é que eu encontrei. Chico Xavier, Humberto de Campos morto, desencarnado, ele vai falar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele narra uma visita que o Cristo fez a essa região nossa, América do Sul, Brasil, que na época não existia disso, né? Tinham os índios apenas. E ele vai falar de uma oração do Cristo. Olha que interessante. Mãos erguidas para o alto, está falando de Jesus, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus, : para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e amor. Árvore do meu evangelho. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Olha aí o Cristo também usando o jogo simbólico, né? O símbolo da árvore. Por isso, voltemos agora para o Eurípides, está desdobrado, está de frente para essa árvore maravilhosa. Por isso que quando Dona Amália diz cristianismo puro, Eurípides diz sim, mas é preciso aprofundar, né? E aí você imagina que conversa maravilhosa eles tiveram, Eurípides resgatando o simbolismo da árvore, pelo menos desde o Egito, né? Passando pelo judaísmo, chegando, né, na época dele, né? Passando pela codificação, chegando, né, até aquele momento. Então é um simbolismo profundo. Não por acaso Vicente de Paulo leva Eurípides e leva-o até essa árvore. Bem, Eurípides se refaz, né, bebendo o ar de Ísis, alimentando-se da árvore da vida, né, alimentando-se do cristianismo puro, né, nas palavras de Dona Amália, e continua. Podemos ir? Seguir? Vamos lá, vamos em frente. Ainda tem mais um símbolo muito interessante. Eurípides continua. Caminha, 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 né? Você imagina, são espíritos superiores, eles estão se deslocando a uma velocidade extraordinária, ninguém sabe nem qual é. Deixa eu falar para onde eles estão indo. Eles estão indo para outro planeta. O Eurípides só vai saber no final, mas eu adianto para vocês. Estão indo para outro planeta. Aí Eurípides diz: ao longe eu vejo uma escada. Ela vai da terra ao infinito. Digo isso porque eu não consigo ver o fim da escada. Opa, pera lá, outro símbolo. Outro símbolo. Que símbolo é esse da escada? É óbvio que Eurípides sabia flutuar, ele é um espírito superior, ele não precisa de escada, gente. Nós estamos falando de símbolos utilizados no mundo espiritual para nos educar. Símbolo da escada. Agora, vocês vão ter que me acreditar, vão ter que pesquisar, né? Eu pesquisei isso, né, em dicionários sérios, né, trabalhos científicos bem elaborados. Essa informação está no livro dos símbolos, tá certo? E aí vai dizer o seguinte: o símbolo de Osíris é qual? Acreditem, uma escada. A escada é o símbolo de Osíris, que segundo Emmanuel, junto com Ísis, são as forças, né, que regem os fenômenos da morte, né, ou da vida espiritual, né, do desencarne. Osíris. Olha que coisa. Agora, por que a escada é o símbolo de Osíris? No livro dos mortos, né, que é justamente esse guia do desencarne, que, né, se é chamado livro egípcio dos mortos por nós, para os egípcios o significado era outro, até porque eles não tinham a palavra morte. A tradução mais correta seria o livro que ensina você a ir para a luz, né? Essa é a tradução mais adequada. Então, mas eu falo livro dos mortos porque é o que ficou conhecido. No livro que ensina a ir para a luz, tem um momento em que você se depara, depois de desencarnar, com Osíris, né? Esse símbolo, é símbolo. E aí o que é que Osíris faz? Ele vai reger
a avaliação do seu coração. Então, o seu coração é pego, é colocado numa balança. O Deus Ma, M-A-A-T ou M-A-A-E-T, é uma balança de dois pratos, né? Aquelas balanças, né, que pesam, né, que botam dois objetos. De um lado é colocado o seu coração, de outro é colocado uma pena. Olha o simbolismo. Se o seu coração pesar mais do que a pena, você não sobe, você não ascende. Resultado, você não tem acesso à escada. Por isso, o símbolo de Osíris é a escada. É ele que faz o controle se você pode ascender ou não. É uma força espiritual, viu? Vamos lembrar. Curioso, porque os egípcios, como os judeus, como a Cabala, como Jesus, como todos os grandes sábios, a iniciação espiritual é feita de uma maneira prática e concreta, né? Quando você começa a ver a teoria, da teoria, da teoria, da teoria, da teoria, da teoria, para que você está perdido, né? Eu digo isso porque eu sou das ciências sociais e a sociologia, às vezes, tem essas coisas, né? Uma teoria, depois da outra, e depois ninguém sabe nem o que é que está falando. Os sábios não agem assim, eles vão a fundo, mas sempre com um ponto de apoio muito claro. O que é que os egípcios faziam? Eles construíam o templo de Osíris, onde todas as passagens espirituais eram construídas no templo, para que o indivíduo fosse treinado. Então, nesse templo, eu coloquei aí um desenho desse templo, tem o link do site, a fonte. O que é que acontece? Ele tem, no começo das escadas que você subia para ir para as várias etapas das experiências educativas do templo, né? Isso era a iniciação. O que é que ocorre? Antes da escada está lá a Osíris, tem uma estátua imensa de Osíris. Como quem diz, você só pode subir a escada se o seu coração for leve. Não precisa dizer o que é um coração leve, né, gente? Não é um coração sem gordura que não tinha colesterol, né? Até porque o sujeito já está desencarnado. É o símbolo. Se os seus sentimentos são leves, são puros, são bons, tem que ser tão bom que seja mais leve do que uma pena. A gente não está falando de uma pena de um ganso, né? Estamos falando de um símbolo da necessidade da leveza do sentimento. Osíris, né, não é autorizando, né? Se o coração for mais leve que a pena, você ascende. Então você sobe a escada e vai para um plano superior. Olha aí. Então vamos em frente. No judaísmo, a escada também é um dos símbolos muito importantes, né? Eu vou citar para vocês a escada de Jacó, né? Alguém já deve ter ouvido falar disso, ou se for estudar alguma coisa da Bíblia vai ouvir falar, né? Jacó é um patriarca, um nome super respeitado, e ele vai falar de um sonho dele, em que ele via no sonho uma escada que ligava a terra ao infinito, como Eurípides, né? A terra ao céu, a terra ao lugar. E por essa escada os anjos subiam e desciam. Então a escada tem esse simbolismo também para o judaísmo de ascensão espiritual, de conquista espiritual, certo? Agora, se a gente pesquisar um pouco mais a escada, a gente vai ver que tem coisas muito, muito interessantes sobre essa questão do que significa a escada, né? Qual é o simbolismo? Porque a escada, e aí eu estou falando de pesquisas, né? A escada, ela simboliza a mudança de um plano a outro de consciência. É o que Eurípides está prestes a fazer. Ele ainda não sabe, mas ele está indo para um mundo que só pode entrar lá quem tem um estado de consciência muito acima do nosso da Terra, né? A escada, então, é esse símbolo do progresso intelectual e emocional, como da comunicação do céu e da terra, né? Da morte para a imortalidade. Eu vou resumir da seguinte maneira, né? Então, Eurípides está ascendendo, né? Ele está indo para um plano superior. Vicente de Paulo projeta uma escada imensa para que Eurípides, ou já é do planeta, não sei, né? Mas assim, é o início. E tanto é um símbolo, para quem ainda está confuso em relação a isso, eu tenho dificuldade de trabalhar com símbolo, que Eurípides não sobe a escada, ele flutua. Ele chega a dizer: Dona Amália, nós estamos subindo como se nossos pés tivessem asas. Palavras do Eurípides. Então, assim, o que é que ele está mostrando? Não é uma escada para você colocar o pé num degrau, no outro, recansei, não. É uma escada simbólica. O Eurípides e Vicente de Paulo sobem flutuando, sobem levitando.
né? Mas ali é o símbolo profundo da mudança de plano de consciência, da progressão espiritual do Eurípides, certo? E aí é muito interessante o que acontece quando eles chegam. Eurípides diz que quando eles ascendem, né, distância imensa, a velocidade imensa lá em cima, eles chegam em um local e quando Eurípides coloca o primeiro, né, ele atinge o topo da escada, né, e aí ele coloca o pé no último degrau. Vicente de Paulo diz exatamente nesse momento: meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Atingimos outra esfera. E aí, obviamente, Eurípides narra, é ao vivo, gente. Ele está lá, nessa outra esfera, está falando através do corpo físico e Dona Amália está copiando, né? Só para entender o fenômeno. Ele não contou depois. É online, comunicação online com outro planeta. Aí ele diz assim: Dona Amália, a estrutura desse mundo é totalmente desconhecida para mim. Aí ele vai tentar, né? Imagine como se ele fosse de um mármore, mas num mármore que tem uma luminosidade que se expande. É uma beleza que eu estou aqui, estou tonto, né? Estou estonteado, eu não sei nem dizer como é. São Vicente está dizendo o seguinte para mim: meu filho, esse plano é uma mansão de paz e de bem-aventurança. Aqui é a morada daqueles que souberam bem desempenhar a sua tarefa de amor na terra. Olha que bonito. E aqui é a sua morada, meu filho. Olha que excursão extraordinária. Olha que excursão extraordinária. E aí, né, um desdobramento desse, que demorou 30 minutos, diga-se de passagem, né? Né, assim, é tão pouco tempo para tanta coisa, mas o espírito evoluído é assim mesmo. Não precisa dizer que se nós estamos falando de Ísis e de Osíris, se nós estamos falando de Eurípides em outro planeta, foi o anúncio do desencarne dele, porque nesse desdobramento ele vê o desencarne dele. E ele diz para Dona Anália: Dona Anália, a senhora vai receber tantos telegramas que vai precisar de alguém que lhe ajude a responder. Né? Alguém que lhe ajude a responder isso. Olha que interessante. Bem, então Eurípides foi embora? Não, graças a Deus não, porque Kardec vai mostrar nas pesquisas dele, aí, ao longo do que eu vou trazendo casos, de vários espíritos que foram habitar em outros planetas, mas como tinham pessoas que amavam aqui, continuaram, né, vindo para a Terra, porque o que prende é o nosso atraso espiritual, é a matéria grosseira. O espírito pode reencarnar em outro mundo e sair de lá e vir ajudar aqui. O que garante que Eurípides não nos abandonou? Enfim, ele deu várias comunicações depois, né? Ele tinha uma lucidez imensa, sabia que ele queria que a missão dele continuasse na Terra, mas eu peguei uma comunicação que está registrada, né, através de um médium excelente, o Chico Xavier, que a gente tem muito carinho e respeito, e essa comunicação chama aos companheiros de ideal. O primeiro parágrafo dessa comunicação é o seguinte: a nossa marcha continua e como sempre, quer dizer, como sempre, né? Repito mais uma vez, irmãos meus, confirma a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Então, é um compromisso do Eurípides, né? Seguir conosco até a nossa suprema vitória espiritual. Isso é amor, né? Isso é abnegação verdadeira. Não é, né? Não é uma promessa pequena, né? É uma promessa de compromisso de milênios, depois de muitos milênios. Qual é o aspecto migração espiritual? É possível espíritos superiores viverem em outros mundos e nos orientarem na Terra, porque o amor liberta. O verdadeiro amor liberta. Quer dizer, esses espíritos, por nos amarem ou por se apiedarem de nosso atraso, eles não estão condenados a estar no atraso conosco, porque já fizeram a parte deles. Então eles podem viver nas suas mansões de paz, porque merecem, Deus concede isso e vai conceder a todos nós quando a gente chegar lá nesse ponto, né? Todos nós chegaremos no momento de ter a nossa escada. Nós já temos, né, de uma escada com a do Eurípides, mas assim, por nos amarem, eles possuem recursos suficientes para estar sempre conosco,
para captar nosso pensamento aqui da Terra. Quer dizer, qualquer um de nós pode se comunicar com Eurípides. Concentra, vibra com fervor, pede a orientação dele. E isso para nós é muito significativo, porque Eurípides é esse espírito que vem nos ensinar a uma vivência mediúnica, a uma vivência emocional profunda e lidar com todos esses simbolismos. Espero que a aula tenha sido interessante, que a gente tenha, né, a gente esteja aqui partilhando de coisas que também toque o coração, né, o seu coração, porque é algo muito extraordinário. Eu particularmente fiquei muito emocionado quando eu comecei a me dar conta dessas, entre aspas, coincidências, né, do Egito, de Ísis, de Osíris, porque para nós toca muito, porque Eurípides é o nosso, né, o nosso referência espiritual mais direta. E eu particularmente, né, sou muito apaixonado pela espiritualidade verdadeira do Egito. E eu confesso que eu não tinha a menor ideia que eu iria encontrar isso, né? Foi assim uma descoberta que me chocou positivamente de uma forma muito profunda. Na verdade, eu ainda estou sob esse impacto. Quando eu vi que os dois símbolos eram Ísis e Osíris, assim, não estou falando de livros escritos para isso, eu estou falando de dicionários renomados mundialmente, né, sobre simbolismo, sobre cultura egípcia, estão citados no texto, né? Então, assim, não é... Estou falando de escavações, não é nada, não é uma interpretação forçada, né? Mas isso tem um significado extremamente profundo. Há outros significados aí no texto, né? Eu realmente acho que vale muito a pena meditar sobre isso, refletir, e espero ter contribuído aí para essa reflexão para vocês. Uma semana de muita paz, muita alegria. Que Deus possa nos amparar sempre. Um grande abraço.